agora para a nossa última apresentação, com o senhor Rochester Gomes da Costa. Ele é economista, mestre em engenharia de produção com especialização em inovação tecnológica e organização industrial pela COP UFRJ, especialização em inteligência competitiva e gestão do conhecimento pela Escola de Engenharia da UFRJ, gerente de projeto pela FGV-RJ. Na FINEP participou durante 10 anos da equipe de projeto Inovar e consolidou o Venture Forum FINEP, onde foi chefe do departamento de empreendedorismo inovador da área de investimentos da FINEP. Foi também chefe do departamento de projetos e programa de superintendente interino da área de pequenas empresas inovadoras da FINEP, onde são analisados projetos não reembolsáveis para incubadoras de empresas e parques tecnológicos, além da coordenação do programa PAP Subvenção. Atualmente é na FINEP chefe do substituto do departamento de marketing. Seja bem-vindo. Mas acho que isso que a gente verifica que é importante para poder vencer os desafios aí, principalmente no processo de articulação que a política pública tem em relação ao setor privado, né? E o que eu vou procurar mostrar aqui, antes fazendo uma pequena introdução do que é a FINEP hoje e o que está se transformando a empresa, é um processo em que você tem uma política de Estado promovendo um setor específico, que é o capital de risco, Venture Capital, e aquilo que pode ser feito no sentido de, através de uma atuação mais persistente, permanente, os objetivos que você pode sinalizar para os atores de mercado poderem desenvolver a sua atividade de uma forma mais adequada, né? Então, só uma pequena introdução para quem não conhece, né? Posso ficar em pé, né? Tá bom. A FINEP é uma empresa pública, vinculada atualmente ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Informação e Inovação. Ela fez 45 anos esse ano. E desde a sua criação, o foco dela é atuar na cadeia da inovação, procurando através não só ações relativas a fomento, investimento, desenvolver ações estratégicas e estruturantes para apoiar com esse objetivo o desenvolvimento do Brasil. A gente tem uma missão que é promover o desenvolvimento econômico e social do país por meio do fomento à ciência, tecnologia e inovação em empresas, universidades, institutos de pesquisa e outras instituições públicas ou privadas, não só de uma forma isolada, mas principalmente procurar a articulação entre esses agentes. Se discute muito sobre a questão da inovação ao longo desse período aí da existência da FINEP, e você tem cada vez mais certeza que não são processos lineares, são processos em que você tem uma interação dinâmica entre esses atores, no sentido de promover produtos e serviços para o bem da sociedade. A gente sabe que esses atores têm diferentes modos de existência e de processos de execução dos seus objetivos, e isso gera umas dificuldades no sentido de promover realmente isso de uma forma adequada, mas o que a gente procura através do diálogo, do fomento, da parceria, dos recursos, é fazer com que os objetivos comuns se realizem em projetos que realmente a gente conseguiu várias vitórias ao longo desse período, né? E com isso a nossa visão sempre é transformar o Brasil por meio da inovação. A gente sabe que tem outros agentes que têm essa missão de transformar o Brasil, mas o nosso específico é através da alavancagem desses atores que promovem esse desenvolvimento, conseguir com que a gente possa promover um desenvolvimento mais justo e igual para o nosso país. Volta. Avança, cara. Ah, tá. Esse pequeno slide aqui procura mostrar, através da evolução do ciclo de uma empresa, um ciclo de uma empresa que procura ser bem-sucedida nos seus esforços de inovação e desenvolvimento, principalmente, os recursos, os instrumentos que a FINEP tem para cada fase do seu processo. Uma coisa que você pode observar é que, na verdade, esses instrumentos eles procuram
facilitar a transição entre uma fase e outra da empresa, né? E, na verdade, quando você tem, cada fase ela tem suas características distintas, e a gente procura, com esses instrumentos, permitir com que ela ultrapasse essa fase. O que é mais importante sinalizar é que, na verdade, as empresas elas podem conseguir, através de seus próprios recursos, esses desenvolvimentos, mas só que elas podem perder janelas, oportunidades de mercado. E eu acho que uma das grandes vantagens que esses recursos procuram alcançar é reduzir esse tempo. Permitir com que o empresário possa, com esses recursos, alcançar aquele objetivo em termos de desenvolvimento de um produto e serviço que consiga suplantar a concorrência no tempo necessário que a janela de mercado pode permitir. Permitir com que um instituto de pesquisa consiga desenvolver as suas linhas e objetivos de pesquisa no tempo necessário para que ela possa avançar e oferecer aquele produto ou aquele resultado do conhecimento para a sociedade. Então, quando você verifica aqui, nós temos aqui uns instrumentos novos e instrumentos específicos, que também caracterizados pela modalidade. Esses em azul aqui são instrumentos, por exemplo, o Tecnova é um instrumento recente. Não é um instrumento recente, é uma remodelação de instrumentos que já existiam anteriormente. Quando falei do REX, eu conheci o REX quando nós estávamos desenvolvendo o PAP aqui no estado do Rio de Janeiro, com a FAPERJ. Foi um processo bastante interessante também de discussão e de interação com as políticas estaduais de fomento à ciência, tecnologia e inovação, e onde também teve um casamento de recursos federais e estaduais. O que a gente conseguiu nesse processo foi tentar alavancar as vocações regionais do estado do Rio de Janeiro. E o Tecnova, na verdade, ele vai procurar promover isso agora numa nova fase. A gente está na fase de articulação dos parceiros que vão operar esses recursos descentralizados, mas a gente também está aproveitando a experiência que a gente teve com o PRIME, o Programa Primeira Empresa, que teve um foco em gestão. A gente sabe que existe uma taxa de sobrevivência muito baixa das empresas nos anos iniciais, e a gente sabe muitas vezes que são decorrentes da questão da gestão empresarial. Às vezes o empresário ou o pesquisador ele tem um produto, o conhecimento de um produto, de um serviço, mas só que é para alavancar etapas posteriores do negócio, onde existe menos técnica e mais visão de gerenciamento comercial, ele não consegue fazer isso, ou por não ter a competência necessária internamente, ou por não ter a capacidade de contratar os recursos necessários para que ele possa desenvolver aquela atividade. Então, o Tecnova, dessa vez, ele vai juntar esses dois programas bem-sucedidos, né, e vai procurar fazer um processo de descentralização de recursos para micro e pequenas empresas nos estados que se concorrerem a receber esse recurso. Vai ter um recurso financeiro oferecido pela FINEP e vai ter um recurso do SEBRAE Nacional para capacitação empresarial. Então, a gente está na fase agora de lançamento das chamadas, articulação com os parceiros nas unidades da federação, para que a gente possa, no prazo mais rápido possível, oferecer essa modalidade de recurso, principalmente para pequenas empresas, e aí é um dos objetivos principais de também tampar o buraquinho lá do Vale da Morte, né, que é necessário para você poder, as empresas conseguirem passar essa fase e conseguir obter o sucesso comercial dos empreendimentos que foram desenvolvidos anteriormente. Em relação a investimentos, nós temos aqui o Inovar Semente e o Inovar Fundos. Na verdade, são duas modalidades de investimento. A FINEP, atualmente, ela realiza investimentos de uma forma indireta. Ela contrata, ela seleciona gestores de fundos, onde a FINEP vai aportar o seu recurso junto com outros investidores privados, e esses gestores de fundos de Venture Capital que vão aplicar os recursos nas empresas, né? Essa modalidade de capital semente é uma modalidade que existe desde 2006. A gente procura estimular o surgimento desses fundos. Então, existe um incentivo muito grande da FINEP, no caso, o Estado, em relação à constituição desses fundos. Nós participamos até, em alguns anos, com 80% do valor dos fundos, com a necessidade também de fazer com que sejam alavancados recursos privados ou recursos dos gestores para a constituição desses recursos, né? O Inovar Fundos, ele se presta mais a fundos de Venture Capital, Private Equity, fundos de fundos. Nós estamos aí em pleno encerramento das inscrições da última chamada pública, e o processo de seleção vai ser agora em novembro, né?
Em inovação, em termos de instrumentos, a gente tem a subvenção nacional, é um programa que só foi permitido com a aprovação da Lei de Inovação em 2005 e sua regulamentação em 2005 e 2006, que permite com que a gente possa oferecer os chamados recursos não reembolsáveis para empresas, né? Então, esse é um processo que a gente tem um grau de aprendizagem muito grande, né? Porque realmente você tem uma vontade de oferecer esses recursos para aqueles projetos que você acha mais interessante, mas você tem várias dificuldades em relação às origens dos recursos, os controles necessários para isso, e a gente teve alguns problemas aí com os TCU, em termos de prestação de contas, dos recursos que foram alocados, mas isso tudo foi resolvido com um diálogo. A gente está prestes a lançar um edital de subvenção nacional para áreas específicas, e eu acho que isso se presta mais ao aprendizado nosso, que esses recursos não reembolsáveis para empresas, eles têm que ser vinculados a políticas de Estado, né? Então, os setores pelos quais os recursos vão ser destinados vão ser para empresas que possam prestar serviços ao Estado. Óbvio que você tem que ter uma contrapartida dos buy-acts necessários para que o Estado possa comprar produtos dessas empresas de uma forma mais vantajosa para elas. Aí você tem mexer na 8666, essa coisa toda. Mas a gente está caminhando para um sentido de que o próprio Estado está demandando algumas necessidades do setor de saúde, isso é muito claro, através do Ministério da Saúde, setor de defesa, tecnologia de informação, educação, energia. Então, essas atividades prioritárias vinculadas aos ministérios, existem alguns produtos e serviços que só podem ser oferecidos por empresas e a subvenção procura estimular com que essas empresas possam desenvolver esses produtos com a segurança que você tem de oferecer esse recurso não reembolsável e a possibilidade de que as empresas possam, de uma forma mais tranquila, trabalhar. O que é muito característico nesses processos é como a subvenção econômica, pela Lei 4.320, só pode oferecer recursos de custeio. A maioria dessas despesas são vinculadas à contratação de profissionais. Contratação de profissionais, principalmente via carteira assinada. Isso é muito importante, porque quem realmente faz a inovação é um profissional extremamente qualificado. E você tendo no projeto um recurso para que você possa utilizar esse recurso para contratar essa pessoa e que essa pessoa possa desenvolver esse projeto é muito importante para a empresa. Então, cada vez mais a gente verifica que a inovação é realizada principalmente com a interação entre as pessoas. Existe algum material de consumo, alguma coisa, os equipamentos necessários são contrapartida das empresas que elas têm a oferecer, mas o principal recurso, o recurso humano, é garantido pelo processo que está sendo colocado aí. E o Inova Brasil é a tradicional linha de financiamento que a FINEP tem. Obviamente, como ela, aí no caso, se aproxima mais de uma instituição financeira, uma instituição bancária, a gente tem o problema que a gente procura tentar resolver de alguma forma, mas às vezes não tem os mecanismos adequados, do financiamento para as micro e pequenas empresas. Como a gente trabalha aí como uma instituição financeira, a gente tem que ter colaterais para poder ter a empresa poder obter o empréstimo. E normalmente as empresas, principalmente de alto conteúdo tecnológico, elas não têm esses colaterais porque o valor dela está na inteligência, está em patente, que são graus, são instrumentos de difícil valoração. A gente está procurando fazer estudos e procurar tentar reverter esse processo, procurando aprimorar os instrumentos de garantia, principalmente para essas empresas, mas atualmente o foco principal desses recursos financeiros são para empresas de médio e grande porte. Tá? A gente está com isso num processo aí de... quanto tempo eu tenho, cara? Oi? Quanto tempo eu tenho? Pô, que sacanagem. Nossa, não vou conseguir falar até 5, não. A gente teve uma alavancagem muito grande aí no governo Dilma em termos de recursos. A gente conseguiu alavancar vários processos. E a gente está aumentando também o ticket médio de financiamento. A gente está procurando fazer isso. Então, a gente tem uma ampliação aí nos volumes destinados aí para as empresas. Voltei, errei. Tá. Isso é só para ter uma evolução.
A gente utiliza como marco 1999, que foi quando você teve a constituição dos fundos setoriais, e a partir daí você teve recursos mais permanentes para financiamento à inovação no Brasil. Então, a partir do momento que você tem uma maior quantidade de recursos e processo de descontingenciamento também desses mesmos recursos, você tem claramente um aumento dos volumes destinados e a atuação da FINEP também vai crescendo, né? Você tinha uma questão muito relativa a crédito e não reembolsável nesse período, e você teve cada vez mais um domínio do não reembolsável, né? E o surgimento da subvenção econômica como um elemento importante, principalmente em relação a recursos para as empresas, né? O que a gente conseguiu, que dá para ver claramente em 2011, né, que é uma coisa muito importante, se você pensa que o recurso não reembolsável, ele vai principalmente para a instituição de pesquisas e universidades, com o aumento do recurso, principalmente aqui, em 2011, a gente conseguiu um equilíbrio entre recursos para instituições de pesquisa e recursos para empresas, né? O grande desafio é fazer com que os projetos eles possam ter interações, não necessariamente nesse ano aqui, mas ao longo do período, com os processos que são demandados pelas empresas e o conhecimento gerado em instituições científicas e tecnológicas. Na verdade, esses recursos eles também procuram oferecer para essas instituições a capacidade de elas poderem realizar essas interações. Não é questão de gerar conhecimento por conhecimento, mas gerar conhecimento necessário para que ele seja utilizado pela sociedade. Não é você ter também empresas que procurem fazer de uma forma mais, não tão clara assim, mais o mesmo, mas procurar se interagir mais com produtos e processos inovadores, porque você tem uma concorrência internacional muito pesada aí, e a questão do livre comércio, essa coisa toda, então as empresas elas estão cada vez mais expostas à necessidade de inovar e desenvolver seus novos produtos e serviços. A gente acredita, então, que a partir... esses recursos são oferecidos agora, mas você tem um processo de maturidade desses investimentos aqui, desses projetos, que a gente espera alcançar o resultado deles no futuro próximo, né? Principalmente a partir daqui que você tem realmente algo em torno de 12 a 13 bilhões de reais investidos em inovação. A partir daqui, esse ano é que a gente começa a ter resultados aí desses esforços aí de realização de recursos oferecidos pelas empresas. Obviamente, você não conta aí também a contrapartida que as empresas oferecem, então isso aumenta o volume de recursos destinados à inovação. Pô, eu estou errando aqui.